cuidado paliativo, ele não é sinônimo de fim de vida. Antigamente se pensava isso. Busca cuidar paliativo, que busca cuidar da vida. E traz muita qualidade de vida ao indivíduo. A definição era apenas para as pessoas que estavam na fase incurável de doença. Mas em 2017, a Organização Mundial de Saúde modificou para todas as pessoas que enfrentam uma doença que ameaça a continuidade da vida. Não só o paciente terminal. As pessoas não são uma doença, é uma doença numa pessoa que tem uma biografia e que tem toda uma história por trás. Eu insisto sempre, com a morte a gente se conforta, mas a gente não se conforma. Nós não desejamos que ela aconteça, e quando alguém deseja, é porque a vida não tem mais valia. Você vê os cuidados paliativos, o que significa para você de uma maneira bem genérica, bem geral? Calil, quando eu estava na formação, quando chegava um paciente que estava na fase final de vida, que a gente sabia que a medicina não tinha nada para oferecer para reverter aquela situação ou modificar o curso natural da doença, o que eu ouvia, o que você ouvia, todo mundo ouvia era: não tem nada para fazer. E aí eu consegui entrar numa faculdade incrível do ponto de vista da ciência, muito renomada, e eu não acreditava que isso pudesse ser uma resposta plausível para um médico que soubesse cuidar das pessoas. E aí eu fui atrás disso e descobri que cuidado paliativo é uma área da assistência à saúde que vai oferecer o cuidado ao sofrimento das pessoas em todas as dimensões, quando elas estão enfrentando uma doença que ameaça a continuidade da vida. Há 4 grandes áreas do conhecimento humano que tentam fazer com que a nossa mortalidade ela seja colocada fora do nosso campo de vida. A arte, né, que busca dar uma certa eternidade às nossas aspirações e ultrapassar a natureza. A filosofia, que ao perguntar sobre os porquês, procura construir um sentido para a vida e para a vida que termina. A religião, que é uma aspiração a aprender, a acalmar essa certeza e a própria existência finita, ou imaginar que o fim não é o fim. E, é claro, a ciência, né, especialmente no campo médico, que há séculos se dedica a afastar ao máximo, né, o calendário da finitude. Nesse sentido, é impossível. Não há nenhuma cultura, no sentido de sociedades humanas na história, que lide com o tema da morte como se ele fosse banal. Até pouco tempo, infelizmente, havia uma ideia equivocada que chega um momento em que não há mais nada a fazer e aí entrou em cuidados paliativos, e assim, sabe, com este tom, né? Como se então não vamos mais cuidar dele, agora cuidados paliativos, que significava 2 pontos, está morrendo. Com muita luta, com muito estudo e as pessoas trabalhando ativamente para isso, isso mudou. Para a gente pensar, não, é quando começa a tratar a doença. O paciente com uma doença grave, ele também faz parte o cuidado paliativo para minimizar o quê? O sofrimento? É o sofrimento. Dar mais força para aguentar a doença? Você vai ter toda uma série de sintomas físicos, Calil, que são muito desafiadores. E o paciente muitas vezes tem uma dor muito intensa e o médico diz para ele que vai fazer o tratamento, que seja do câncer, por exemplo. Vai fazer a quimioterapia, a radioterapia. Ele vai ter que esperar 15, 20, 30 sessões de radioterapia para ter o alívio da dor. Mas ele já está com uma dor insuportável. Então, a gente coloca no tratamento da doença a única forma de resolver a questão dos sintomas. Mas nós temos muitas alternativas, muitos caminhos para aliviar o sofrimento em paralelo ao tratamento da doença. Então, não é que você passa o paciente para paliativo e nunca mais você cuida dele. Se você colocar o paciente em cuidado paliativo de mãos dadas, assim, com tratamento de base, você vai ver um paciente que tem condição de superar todas as adversidades do tratamento
e alcançar um tempo de vida muito maior do que se ele não tivesse esse cuidado. E com melhor qualidade de vida. Muito melhor. Oi, bom dia. Por favor. Ô, Raul, só pode pegar o prontuário domiciliar, por favor? Isso. Tá 12/7, dona Erundina. 12%. Tá bom, né? Excelente. Obrigada. Nesse prontuário domiciliar, nós costumamos registrar o atendimento que foi realizado, né? Então, aqui está identificado os profissionais que realizaram o atendimento, a data do atendimento e alguns dados, né, da dona Erundina. O coração tá direitinho. Hoje a gente está atendendo aqui a dona Erundina, é uma pessoa muito querida, que a gente já conhece há 5 anos, né? Há um mês a gente está acompanhando a dona Erundina em casa, mas a relação da dona Erundina com a equipe da assistência domiciliar já é uma relação antiga que começou através do marido dela, que foi tratado no hospital do INCA durante 5 anos. Começou, na verdade, a ser acompanhado pela equipe de cuidados paliativos do hospital. Como o cuidado paliativo ele é voltado não só para a pessoa que está sendo atendida, mas também para a sua família, a gente teve a oportunidade de conhecer bastante. De forma que o atendimento era sempre feito para os dois, não era feito só para o seu Raul. A gente vinha aqui, atendia ela, né? E há 2 anos, então, ela teve o diagnóstico do câncer de mama. Foi quando ela começou a se tratar também no INCA. O tratamento dela é um tratamento, né, de hormonioterapia, em que ela toma um remédio, né, pela boca, né, um tratamento por via oral, e que não impede de estar acompanhando, né, com a equipe de cuidados paliativos. Porque cuidado paliativo não é um cuidado para quem está morrendo. O cuidado paliativo ele deve ser iniciado a partir do diagnóstico de uma doença potencialmente, né, grave, né, ameaçadora da vida. Então, não são aspectos contraditórios. A questão da assistência domiciliar, ela sempre traz um benefício comum não só ao paciente, mas aos familiares, porque dá uma certa segurança, trato psicológico da família em cenários como foi o que aconteceu com o papai. Eu entendo que esses cuidados paliativos, eles, na verdade, eles atingem um escopo de 180 graus. Você acaba criando um novo horizonte. O continuar vivendo, o ter vontade de viver, o ter interesse pela vida. Acho que se todo mundo se sentisse como eu me sinto hoje, no final da vida, acho que seria feliz. Eu não sei se fiz muitos pecadinhos por aí. Não sei se Deus vai ter que perdonar os meus pecados. Vida é sentir-se bem. É que tudo o que elas me dão, eu aprovo e sigo todo o tratamento que me é dado desde o princípio. Há 87 anos. Mas também, quando tenho que ir, que seja em paz. Me conta um pouquinho sobre o seu livro. Qual o título mesmo? A morte é um dia que vale a pena viver. Vale a pena viver o dia da morte? É isso, não? As pessoas chegam para mim e falam assim, Ana, tem um filme que eu acho que é a sua cara. Aí eu vou ver, é sempre uma tragédia, é sempre uma história triste. Eu falo assim, gente, vocês não conhecem a minha cara. Eu gosto de... não conhece mesmo. Eu gosto muito de Piratas do Caribe. A série do Jack Sparrow, que eu falo que é um anti-herói, mas é o herói humano, né? Com todas as qualidades e defeitos de um ser humano. E numa das cenas mais incríveis que eu vi no cinema,
numa luta lá entre os piratas, numa tempestade, um redemoinho no mar, uma cena absurdamente incrível. Um dos piratas levanta a espada e fala: a morte é um dia que vale a pena viver. E aí eu falei, gente, ele tem toda a razão, essa coisa de você estar vivo no último dia. Então, eu trabalho para que as pessoas estejam vivas até o último dia que elas estejam nessa dimensão aqui. Terceiro andar, subindo. Esse aqui é o Hospital do Câncer 4, é a unidade de cuidado paliativo do Instituto Nacional do Câncer, no estado do Rio de Janeiro. A gente é responsável pelo acolhimento dos pacientes que, durante o seu tratamento, desenvolvem o avanço da doença, né? E, com isso, os seus tratamentos propostos na admissão do INCA, eles são interrompidos. E a gente é responsável, então, por seguir com o acompanhamento na modalidade do cuidado paliativo exclusivo. A gente está com uma paciente internada aqui, a dona Sheila, né, 56 anos, uma neoplasia de tireoide. Ela foi encaminhada, então, para cuidados paliativos exclusivos agora, dia 21 de abril de 2021. E após o controle da dor e o término da radioterapia, ela volta para casa e volta a ser uma paciente do ambulatório. Olá, oi, Eliana, oi, dona Sheila. Vamos conversar um pouquinho? Vamos. Quando a senhora soube que a doença tinha retornado, isso mudou alguma coisa? Você teve algum medo nesse momento? Mudou. Conversou com a família? Eu conversei com toda a minha família, né? E tive medo, não tinha como não ter medo, né? Uhum. Pra mim, o pior foi quando o último tratamento, que o médico disse que não tinha mais jeito. Mas a fé que eu tenho em Deus e cercado de várias pessoas que todos os dias me levantam com palavras, sabe, que te sustentam. E o neto, né, maravilhoso. Qual o nome do neto? Heitor. Quando eles chegam aqui, a abordagem é completamente direcionada ao controle dos sintomas, direcionada ao sofrimento psíquico, toda essa carga emocional que acompanha os pacientes que já vêm de um tratamento exaustivo, né, de anos de doença. Ele não deixa de ser enquanto ele recebe os cuidados paliativos, né? Eu fico um pouco assustada quando as pessoas entendem que é oferecer um cuidado que quase infantiliza o paciente, sabe? Está bonzinho hoje, dormiu bem. Não é isso, entendeu? Pergunta para essa pessoa se ela está bem, como ela está, como ela dormiu, não é? O que ela quer fazer hoje. O CREMESP, ele acha tão relevante, entende ser tão relevante, melhor dizendo, esse tema, e isso tanto é que nós estaremos lançando oportunamente um manual de 800 páginas, onde se discorre sobre várias questões, inclusive aspectos bioéticos, e, claro, se destinam aos médicos, às equipes multiprofissionais, de apoio. Esse é um livro com vários temas, são vários autores que escrevem sobre vários assuntos que estão relacionados aos cuidados paliativos. No caso do paciente terminal, aí você obviamente insere o atendimento de cuidados paliativos, não é isso? Como é para você lidar com essa situação? O paciente sabe que ele logo ele vai morrer, a família sabe. Eu, por exemplo, lido muito mal com isso, né? Um paciente meu terminal, seja que está na UTI, eu lido mal com isso. Como você lida? Se você me pedir para ver um doente teu, eu vou chegar e falar assim,
Eu sou muito amiga do Dr. Calil, ele me pediu para vir aqui porque ele acredita que eu posso te ajudar nesse momento que você está vivendo. Ele tem um entendimento do seu sofrimento, mas eu queria saber a sua versão dos fatos. Eu tenho a versão médica, mas eu quero saber como é para você viver tudo isso que você está vivendo. E ele vai me trazer a percepção da experiência dele. Então, porque a gente, Calil, nós entramos no quarto do doente, a gente fica aquele tempo, a gente tem aquele registro fotográfico da cena. Ele tem que conviver com o que nós vamos prescrever, com o que nós vamos recomendar 24 horas por dia. E ele tem uma experiência que é diferente da nossa como médicos, olhando para os sintomas e os exames. Ele tem uma vivência da experiência humana dele, de adoecer e de ficar dependente. Então eu vou entrar por esta porta, que é a porta que talvez nunca ninguém abriu para perguntar. Sem dúvida, né? sem dúvida. Um ponto alto em cuidados paliativos é comunicação. E na comunicação você precisa ouvir aquela pessoa, ouvir, validar o que ela está falando, né? A gente não está falando só de alguém que está vivo até a hora que morrer. Nós falamos de alguém que está vivendo, até com os altos e baixos que a gente tem na vida. Porque a recusa ao paliativo, a fortalecimento da capacidade técnica de fazê-lo, a visão humana de acolhimento de alguém que sofre, é uma forma de abandono. É talvez a negação daquilo que um dia, né, Michelangelo Buonarroti, ele consignou no teto da Capela Sistina, que é quando tem um dedo que se estica, o outro também tem que vir. E o mundo do cuidado paliativo, em larga escala, é exatamente a pessoa, por usar a expressão de um médico mineiro, Guimarães Rosa, a pessoa que sabe que há momentos em que a vida parece um grande sertão, mas tem veredas. E essas veredas são, em larga escala, aquilo que cabe aos cuidados paliativos. Na minha família, por exemplo, minha irmã é da área de saúde também. Conversei com ela, ela falou assim, não, mas quando ele piorar, ele vai para o hospital, né? Eu falei, não, ele não vai para o hospital. Ele vai morrer em casa. Essa é a nossa decisão. Quando a pessoa está muito frágil e a gente quer tratar com muita agressividade, a gente, ao invés de consertar, a gente quebra. Uma pessoa que foi transformadora nessa história foi uma mulher, para variar, mulheres fazendo grandes revoluções, chamada Cicely Saunders. Ela tem uma frase que eu acho que é muito bonita e muito impactante, assim. Eu quero que você sinta que eu me importo por você ser você, e que eu quero cuidar de você não só para você morrer em paz, mas principalmente para você viver até o dia da sua morte. Eu acho essa frase genial, porque é óbvio, eu acho que as pessoas elas não querem morrer, elas querem viver bem. E eu acho que é isso que o cuidado paliativo busca. O cuidado paliativo ele não busca cuidar da morte, ele busca cuidar da vida. Dar mais vida aos dias e não dar mais dias à vida, né? Ah, vamos fazer isso e tal, ele vai poder viver mais um pouco. Viver como? É assim que essa pessoa quer viver, né? Então, dar mais vida aos dias que ele tiver. Ninguém encurtou, ninguém prolongou, né? Os dias que ele tiver para viver. Essa é meio que um mantra, quase, da gente entender em cuidados paliativos,
associada, atribuída a Cicely Saunders, que é um nome de destaque em cuidados paliativos, que fundou o St. Christopher's Hospice em Londres. Então, ela sempre falava isso, a gente tem que dar mais vida aos dias, né? Que essa pessoa possa viver até quando ela morrer. A sociedade moderna, o avanço da tecnologia, a medicina avançou e a gente acabou hospitalizando a morte, né? A gente tirou a morte de dentro de casa, que era uma coisa natural antigamente, e a gente passou a deixar os doentes que vão a óbito dentro dos hospitais, dentro das unidades fechadas, em CTIs, isolados das suas famílias. E a questão do cuidado paliativo é justamente voltar a conversar também sobre isso, né? Por que a gente não pode voltar a discutir se o lugar o domicílio também não pode ser seguro para que alguém faleça se essa for a sua vontade, né? Ah, não, eu vou descer em 5 minutos, eu te aviso, tá? Na UCO, porque ele vai pra UTI, né? Vai pra UCO. Bom, obrigado, viu, Daniel? E aí, vamos lá? Esse programa é interessante, né? Que as pessoas não sabem, né? Nem eu sei. O cuidado paliativo do paciente terminal, por exemplo, pode ser feito em casa, ao lado da família? Pode. Porque o paciente terminal, ele tem pouco tempo de vida, não é? Necessariamente precisa do ambiente hospitalar, não? Não precisa. O cuidado a uma pessoa que está na fase terminal da sua doença é um cuidado que ele exige pouca tecnologia e muito cuidado. Tem um conceito que foi cunhado no começo dos anos 2000, em termos médicos, que é uma definição de boa morte. O que até para algumas pessoas é um paradoxo, né? Porque a morte pode ser boa, mas o conceito é que uma boa morte é uma morte preservando o que aquela pessoa entende que é importante. Para algumas, na verdade para muitas pessoas, o que elas entendem como importante no momento final da vida é estar junto com a sua família, num lugar que seja acolhedor, de preferência na sua casa. Quer jogar? Quer? Porque ele por fora parecia aquele cara que você olhava assim, pô, ele é sério, não brinca nem nada assim, mas por dentro ele tinha um coração imenso, um coração como poucos têm. Era um cara incrível, um cara sensacional, que fazia questão de estar sempre ali presente pra gente. Ele fazia questão muito de domingo estar sempre levar a gente para tomar café. Ele gostava muito também de sentar para assistir jogos comigo, com meus irmãos também. Ele gostava muito de tênis também. Não. Em 1993, eu ingressei no programa de residência médica do INCA em anestesiologia. Comecei a trabalhar com o meu chefe, à época, Dr. Paulo Lavinas, que era chefe do serviço há muitos anos, o melhor anestesista, aliás, que eu já conheci. E do trabalho, né, começou um namoro, enfim, nós casamos, tivemos 3 filhos. Em fevereiro de 2014, ele começou a queixar de uma dor na coxa. Ele acabou fazendo uma ressonância magnética que mostrou uma lesão no fêmur de um tumor que aí nós fomos em busca e que acabou aparecendo no pulmão. E é um tumor muito agressivo, é um dos de maior letalidade que existem. A gente acabou fazendo o diagnóstico já pela metástase óssea, o que caracteriza um estadiamento avançado da doença. Terminaram, né, as sessões da quimioterapia e, apesar disso, a doença avançou com metástase cerebral. Então, ele fez o diagnóstico em fevereiro de 2014. Então, entre o processo de diagnóstico e o falecimento dele, foi exatamente 1 ano. Os nossos 3 filhos, os 2 enteados, ou seja, os nossos 5 filhos,
participaram, né, desse processo. E colegas do próprio Instituto do Câncer, alguns ficaram assim meio assustados, incomodados com assim, eu me manter trabalhando. Outra coisa que também assustou foi a decisão de que ele não morreria no hospital, de que ele morreria em casa. Por exemplo, minha irmã é da área de saúde também. Conversei com ela, ela falou assim, não, mas quando ele piorar, ele vai para o hospital, né? Eu falei, não, ele não vai para o hospital. E tudo será feito para que tudo aconteça da maneira mais natural possível. Ele é amassado. Foi feito o tratamento, a tentativa de tratamento, controle daquela situação. Apesar da tentativa, a doença evoluiu. Nós demos tudo o que podíamos dar, principalmente muito amor, muito afeto, muito respeito, muita dignidade, inclusive de deixá-lo até o último momento lá, perto da gente, ouvindo as músicas que ele gostava de ouvir, né, comendo enquanto ele conseguia comer, né, comia ele sorvete de chocolate, então ele comia aquele sorvete, não era para alimentar. Isso é a aplicação prática do conceito dos cuidados paliativos. Você se emociona, né, doutora, falando disso? Ainda. Ele ficou satisfeito. Ele sabia que ele estava tendo exatamente o que ele precisava, então dá aquele conforto de que a gente fez o que era possível e principalmente a gente conseguiu garantir isso, o amor, os meninos ali presentes, para ele fez muita diferença, porque a vida é isso, é um processo, é a única certeza que a gente tem na vida de que ela um dia acaba, então que seja da melhor forma possível, assim, da maneira mais digna. A gente tem uma frase do Colin Parkes, que é um psiquiatra europeu, que ele diz que o luto é o preço do amor. Então, se você ama muito, luto é o preço do amor. Então, se você tem muito amor, quando você perder, vai doer muito. Mas é esse amor que vai te recuperar, que vai te reconstruir no tempo depois da morte da pessoa, que vai conseguir fazer com que você tenha a força de seguir sua vida. Quem deixa de expressar afeto em vida tem um luto mais complicado. E falta muito a visão integral, holística do indivíduo. Na verdade, a medicina, ela evoluiu para a super especialização, para a segmentação do corpo. Então, é o fígado, é o cérebro, né? É a coluna vertebral. Acaba sendo um conjunto, o paciente vira assim, um grande, meio que uma colcha de retalhos. É aquela dificuldade em ver o paciente no seu todo. E especialmente como um indivíduo e não como um conjunto de órgãos e tecidos que estão em processo degenerativo. O aparato tecnológico que nós tivemos, especialmente nos 30 anos mais recentes, afinal, é nesse tempo que houve um avanço significativo, evidentemente que a intenção era a eficácia, isto é, obter resultados que sejam muito mais precisos. Tamanho foco, né, nos leva, inclusive, a lembrar que alguém, quando se debruça intensamente, por exemplo, sobre um microscópio, pode perder toda a visão lateral, né, que tem em relação ao restante. Então, é necessário práticas, procedimentos, protocolos, em que eu até tenho aquela capacidade de olhar, né, de modo focado, mas que em algumas circunstâncias eu retire, né, o olhar exclusivo e não perca essa visão mais ampliada. O quanto essa experiência impactou nos serviços paliativos aqui do INCA? Olha, o cuidado paliativo do INCA, ele é um orgulho institucional. Inclusive, o INCA, ele já ajudou na construção de outros serviços de cuidados paliativos no Brasil.
e no que depender de mim, pessoalmente, do Instituto Nacional de Câncer, nós vamos mudar a realidade da assistência em cuidados paliativos no país. Como é que é a aceitação do tratamento paliativo no Brasil em relação à Europa e Estados Unidos? Tem um levantamento da Organização Mundial de Saúde. A gente tem um nível de acesso ao cuidado paliativo aqui no país que está atrás, inclusive, da Argentina, do Chile, do Uruguai e de vários países da África também. As pessoas não têm acesso a esse tipo de especialidade. Esse é um ponto, é o acesso. Por outro lado, o que a gente tem visto, especialmente na última década, está crescendo muito rápido. E a nossa experiência é que, uma vez que as pessoas entendem o que é, a aceitação é muito grande. O maior desafio, ao meu modo de ver, é que as pessoas não conseguem entender o que é. As pessoas acham que é fazer menos, ou é alguma forma de eutanásia, ou é não fazer, quando é o oposto disso. Ela estava linda e perfumada, ela não tinha cheiro de morte, porque a morte tem cheiro. Muito vaidosa, a gente sempre chamava ela, né, Bel, de perua, né? E aí eu falava assim, mãe, você evoluiu de vaidosa para perua. Pulseiras, anéis, passadeiras, ela era reconhecida pelos laços enormes no cabelo, né? Na primeira crise que ela encontrou minha mãe em casa, desacordada, com perda da consciência mesmo, a gente veio para o hospital, que era a referência do cuidado dela, de urgência. E o nosso médico paliativista ambulatorial, eu perguntei a ele, doutor Vitor, eu já entendi que é o fim do fim começou. Estamos já vivendo os últimos dias de fim de vida. Ela nasceu na fazenda, então ela queria, quando a gente está fechando ciclos, a gente rememora, né? Essas coisas, as coisas boas, o que traz prazer, o que lembra dos pais, dos irmãos, enfim. E aí, ela veio para cá. O hospice care, ele é, na verdade, um modelo de atenção, um modelo assistencial. É o cuidado paliativo na fase final de vida, né? O americano usa por definição lá os 6 últimos meses. Ele pode ser feito na casa da pessoa ou num prédio, que, a rigor, o prédio seria um hospice facility, né? Ou um prédio hospice, que é o lugar onde você entrega o hospice care, que é um modelo de atenção. Tive uma experiência pessoal que foi muito forte para mim, assim, muito significativa, né? Minha avó, com 88 anos, já tinha um quadro de demência, já tinha algumas doenças associadas e a gente cuidou dela nos momentos finais em casa. Então eu volto hoje na casa dela, no lugar que ela morou, me ver memórias desse momento, dessa despedida, e eu me sinto privilegiado de ter podido me despedir ou acontecer dessa forma, né? Com tanto afeto e com tanto amor. Então essa experiência pessoal, ela contrastava com o dia seguinte que eu estava no UTI, né? Às vezes fazendo coisas que eu falava, poxa, se fosse meu pai e minha mãe, eu não gostaria de fazer isso, né? Então dessa inquietação surgiu a ideia de fazer a Florence. Você fala em cuidado paliativo, você envolve a família. Então como funciona o cuidado paliativo, a inserção familiar de um paciente que não tem prognóstico e vocês são chamados para atenuar aquele sofrimento antes da morte? Quando a gente consegue enxergar a biografia,
É a história de vida da pessoa, o que é importante para ela, o que ela considera, quais são as relações importantes para ela. E aí a gente consegue ver o que são os valores para aquela pessoa. Isso, se o paciente consegue falar, ele consegue nos falar. Quando o paciente não consegue nos falar, a família consegue trazer. E aí a gente consegue alinhar tudo, a biografia com a biologia, no melhor caminho. A gente teve uma despedida digna, uma família acolhida, né? A dor amenizada. Então era o meu sonho. Eu fiz, Deus, se você me permitiu esse conhecimento, não me deixa ver minha mãe agonizar. Minha mãe gostava de violino e o músico-terapeuta tocava violino. Então tocava as músicas preferidas dela. Ela estava linda e perfumada, ela não tinha cheiro de morte, porque a morte tem cheiro. E o quarto dela tinha cheiro de amor, de lavanda, de leveza. Tudo isso precisa entrar no radar da formação médica, da enfermagem, quer dizer, dos fonoaudiólogos, dos fisioterapeutas, da importância, da diferença que essa assistência realmente integral, pensando no indivíduo e não naquele órgão específico, a diferença que isso faz para a qualidade de vida. E a morte, para mim, é a entrega do TCC. Você põe um ponto final na sua biografia, você entrega. Então, para quem acredita, tem algum tipo de religiosidade, espiritualidade, eu posso dizer que a morte é o nascimento da alma. A gente teve uma evolução espiritual por aqui, aí você aprendeu tudo, teve diploma, passou, foi promovido. E aí você eu não entrega. quero aprender nada. Então... Eu quero continuar sendo bem ignorante, nesse conceito. Né? Porque se aprender tudo, você vai morrer. Hein? Eu fiz, mãe, eu queria conversar um pouquinho com você sobre esse livro, que é o livro da Ana Cláudia, né? Essa maravilhosa, né? Esse arauto do cuidado paliativo aqui no Brasil. E aí ela fez, o que é que você quer conversar? Minha filha, eu quero conversar sobre a morte, mãe. A gente sempre teve papos muito cabeça. Eu tava afim de ter um papo desse com você. Aí ela, Kézia, minha filha. Aí pegou assim no meu braço e fez assim, eu não tenho medo de morrer. Morrer não é castigo, minha filha. Morrer é viver. Você pensando que um dia que você não vai estar aqui e que a morte pode estar chegando, que está chegando para todos nós, você vai viver com mais qualidade, é isso que você tem mais discernimento sobre o que vale a pena você se importar, o que vale suas horas de sono. Os mineiros dizem sempre que não importa se a vida é comprida, ela tem de ser larga. Né? Não importa se ela é comprida, mas ela tem de ser larga. Essa noção de largueza da vida não é que ela então teria uma linearidade infinita, mas que ela, sendo como é, que ela seja vivenciada nos seus muitos modos de maneira intensa. Para estar ao lado de alguém que está morrendo, precisamos saber como ajudar a pessoa a viver até o dia em que a morte dela chegar. Apesar de muitos escolherem viver de um jeito morto, todos têm o direito de morrer vivos. Quando chegar a minha vez, quero terminar a minha vida de um jeito bom. Quero estar viva nesse dia. E minha mãe estava viva nesse dia. Na piscina de bolinha.
Tarcísio, na cidade de São Paulo, os principais traumas que chegam no complexo? A gente tem os traumatismos por acidente de trânsito. Não se mexe, tá com a cabeça parada. Em especial motocicletas, são acidentes graves. E eu aprendi os primeiros socorros do dia a dia, ao invés de você entrar em desespero, você saber o que fazer, porque às vezes os primeiros socorros é fundamental para aquela pessoa ficar talvez até sem sequela, né? Normalmente o Águia ele dá um tempo de previsão de chegada. Normalmente isso é ao redor de 15 minutos, quem tem o tempo para preparar a sala de trauma e a equipe acessar ele ponto.